Bem, na aula de hoje nós vamos finalizar o assunto curvas em computação gráfica. E para isso vocês vão aprender duas coisas novas. A primeira delas são curvas chamadas spline, na verdade B-splines, que são um modelo de curva que é bem mais flexível e bastante mais poderoso para a gente fazer desenhos e outras coisas do que as curvas de Hermite e Bézier que vocês tinham visto até agora. E depois disso, nós vamos ver um método numérico para você fazer desenho bem mais eficiente de curvas. E esse método numérico vai permitir a você, depois lá na frente, quando nós tivermos ido para 3D, vai permitir a você então trabalhar também com superfícies, com desenho de superfícies, curvas. Por exemplo, o paralama de Fusca de vocês finalmente vão poder projetar no sistema gráfico interativo de vocês. Então, nós vamos começar com um pouco de história. Então, vocês devem ter visto que algumas coisas da computação gráfica elas são motivadas por um ou outro fenômeno histórico. A gente foi lá no design do automóvel, a gente discutiu a questão do boneco de madeira e da carpintaria. E hoje nós vamos um pouco mais para trás ainda na história. E a gente vai tentar entender primeiro o que é o termo spline. E para a gente entender isso, a gente precisa de um pouco de história da construção naval. Mais ou menos lá pelo século XII para o século XIII, bastante tempo atrás, a gente viu uma revolução da construção de navios. Não sei se alguém de vocês assistiu aquela série do History Channel Vikings. Passou o resto assista, vale a pena. E num dos primeiros episódios mostra lá um carpinteiro viking meio malucão construindo um navio viking na floresta usando madeira, etc. E já no século VIII os vikings inventaram um formato de barco que ele tinha uma série de vantagens em relação ao que se conhecia, as banheiras flutuantes que se conhecia até aquele momento e que eram usados como navios comerciais na Europa em geral. Esse desenvolvimento dos vikings para esse formato de barco foi muito intuitivo, mas ele, aqui é uma reprodução de um barco viking construído no Museu Naval de Hamburgo, no norte da Alemanha. Hamburgo fica na beira do Mar Báltico e eles tinham a ver com vikings, pelo menos como presas, como vítimas. Mas isso influenciou, o contato com eles influenciou a indústria naval, tanto do norte da Europa, que é a costa do Mar Báltico, quanto a indústria naval do canal entre as Ilhas Britânicas e a costa do Mar do Norte na Europa. E esse pessoal tentou começar a imitar os barcos vikings, que eram muito rápidos, e descobriu uma forma sistemática de fazer isso. E essa forma sistemática foi fazendo o projeto dos barcos usando moldes feitos com uma coisa chamada spline. E isso começou a acontecer bastante tempo depois da época em que passa os filmes da série Vikings. Na verdade, uns 400 anos depois, o pessoal levou tudo isso para descobrir uma forma sistemática de copiar esses barcos. E essas splines, elas usavam uma técnica recém-inventada de produção de aço, que se chama aço temperado. Todo mundo já tentou dobrar uma faca de churrasco e sabe o que acontece quando a gente dobra. A mesma coisa que acontece com essa régua. O aço volta. Se você fizer isso com aço comum, ou mesmo com uma chapa de ferro e dobrar, ela fica dobrada. Ou um pedaço de lata.
Tá? O aço temperado, ele tem uma outra propriedade, ele desdobra, a não ser que você dobre muito, onde a faca vai quebrar, e isso aqui vai criar uma dobra permanente aqui. Tá? Você tem essa propriedade, e isso foi desenvolvido provavelmente pelos persas e pelos indianos, tá? Através de uma técnica que a gente chama de têmpera do aço. A têmpera do aço, ela se faz esquentando o ferro, batendo nele, esfriando o ferro muito rapidamente. Nos ferreiros de filme medieval, isso é um balde de água fria. Tá? Alguns povos faziam a têmpera de aço pegando também escravos e enfiando a faca, a espada quente no escravo. Tinha a vantagem do aço quente reagir com o hidrogênio do tecido orgânico, e com isso você trazia algumas coisas a mais para a composição do aço. Não? Mas basta o processo de trabalho mecânico da liga de aço ainda mole e resfriamento brusco seguido com novo aquecimento, novo trabalho mecânico, quer dizer, bater em cima, enfiar na água de novo, etc. Isso vai fazer com que o aço crie uma estrutura cristalina. Tá? E essa estrutura cristalina, ela faz com que ele seja muito mais resistente mecanicamente, tá? E que ele tenha memória de forma. Você dobra e ele volta à forma original. Tá? E tiras de aço temperado, elas têm uma propriedade que é interessante, que é uma coisa que evidentemente os engenheiros navais durante o século XIII não sabiam, tá? Mas que é bastante interessante na construção naval. Tá? Então, isso aqui é uma foto de ducks, que eram os pesos que se usavam para deformar as splines, e com isso você fazia o formato da prancha. Tá? Uma vez definido o formato da prancha, você usava vapor, né, autoclave, para você deformar a madeira e construir o barco nesse formato. Tá? Se você usasse uma spline para definir a forma do barco, tá? As splines têm uma propriedade. Tá? Splines têm continuidade de primeira e de segunda derivada. Então, essa régua de aço aqui, se eu dobrar aqui, assim, eu vou estar criando uma curva onde em toda a sua extensão, essa curva é contínua na primeira e na segunda derivada também. Vocês viram na aula de Bézier e de Hermite que uma curva de Bézier e uma curva de Hermite é contínua em primeira derivada, mas nós não temos garantia nenhuma de que haja continuidade de segunda derivada. Isso aqui não. Tá? Isso aqui é uma curva que tem essas propriedades matemáticas, continuidade de primeira e segunda derivada. Quando você cria um objeto que tem que passar pelo meio da água, como esse barco, tá? A forma dele vai determinar como a água se separa da frente do barco e como se junta atrás. Se eu fizer um barquinho com formato assim, aquele de papelão, de papel que vocês fazem com origami, tá? Você tem uma cunha que empurra a água para o lado e isso cria turbulência na água. Essa turbulência, ela absorve energia do barco. Tá? A gente chama isso em engenharia naval de arrasto. Então, um barco com um formato mal feito, ele tem um arrasto grande. Isso significa o quê? Se o barco é a remo, tem que remar mais e com mais força. Se o barco é a vela, vai precisar de mais vento para ele andar à mesma velocidade. Isso os vikings tinham descoberto de uma forma intuitiva, fazendo o formato dos barcos deles na mão. E lá pelo século XIII, os europeus começaram a descobrir uma forma sistemática de fazer isso, usando moldes de aço temperado. E esses moldes chamavam-se splines. Então, isso passou a ser utilizado sistematicamente na indústria naval, e mais 300 e poucos anos depois, Newton e Leibniz, ao mesmo tempo na Alemanha ou na Inglaterra, descobriram uma coisa chamada cálculo diferencial integral, e com isso descobriram por que esse tipo de... ou lançaram pelo menos as bases matemáticas para a gente poder explicar por que uma spline, na verdade, tem essa propriedade.
Tá? Então, durante 300 anos usou-se isso de maneira intuitiva, sem ter as bases matemáticas para a gente entender por que a spline era assim. Mas como tudo na engenharia naquela época, era conhecimento transmitido, era conhecimento testado e comprovado na prática. Então, essas técnicas de engenharia naval, desde a coisa muito intuitiva dos vikings até as formas mais sistemáticas usadas pelos mercadores do norte da Europa, 400 anos depois, nos deram essa estrutura, a spline. E a gente pode usar essa ideia da spline modelando-a matematicamente, e aí nós temos, da forma mais simples, a spline cúbica natural, que é a forma de eu modelar isso aqui exatamente. Que são curvas polinomiais cúbicas que têm continuidade de primeira, de continuidade C0, quer dizer, obviamente continuidade geométrica encostando, e continuidade de primeira e segunda derivadas. As splines naturais, elas passam através dos pontos de controle. Exatamente o que eu faço aqui. Eu vou torcer essa régua, a régua torcida passa pela minha mão. Não é muito bom matematicamente, porque a gente precisa, quando a gente vai juntar várias curvas para fazer um objeto complexo, a gente vai ter que fazer passar por todos os pontos de controle, e isso faz com que a curva também seja dependente de todos os pontos de controle. Se eu introduzir um ponto de controle aqui no meio, eu vou modificar o formato da curva como um todo. Eu posso eventualmente formar uma barriga atrás dessa minha mão aqui. Isso é ruim. Eu quero que os pontos de controle tenham um efeito mais ou menos local, de maneira que eu projete o início do meu paralama difusco, e mais lá para frente eu vou mudando até ficar do jeito que eu quero, mas ele atrás não se modifica mais. Então, para conseguir esse efeito, a gente não vai poder usar uma spline natural, a gente vai usar um outro tipo de curva, e aí essa pessoa que nós já vimos a foto antes é que entra na história. Então, esse senhor, cujo nome é esse nome alemão aqui, Karl Wilhelm Reinhold Bohr, na verdade é holandês, inventou a B-spline. A B-spline são segmentos de curva cujo comportamento é determinado por apenas os poucos pontos de controle. Eles funcionam fantasticamente porque eu posso grudar quantos segmentos eu quiser um no outro. Se eu mexer aqui, não vai alterar lá, mas eu tenho garantia de continuidade de primeira e segunda derivada em toda a maçaroca que eu fizer conectando um segmento no outro. Então, novamente, a motivação foi projeto auxiliado para o computador. De Boer era matemático da General Motors, e com isso a gente tem então o nosso modelo matemático, que é o modelo mais usado em computação gráfica, a B-spline. Então, a gente vai tratar a B-spline de forma um pouco diferente das curvas de Bézier ou Hermite. Como eu falei para vocês, na B-spline eu posso ter qualquer número de pontos, desde que esse número seja maior ou igual a 4. Quer dizer, eu preciso pelo menos 4 pontos, é o meu segmento mínimo. A partir daí eu vou poder adicionar quantos pontos eu quiser e vou aumentando o tamanho. Então, nas curvas anteriores, a única maneira que existia para eu conseguir a melhor continuidade que dava para conseguir com aquelas curvas, que era a continuidade C1, era assim: eu pegava uma nova curva, eu repetia um ponto e eu garantia a colinearidade dos dois pontos adjacentes àquele ponto comum. Uma coisa que é complicada, se eu quiser fazer um programa gráfico, eu preciso ou criar uma interface gráfica como aquela que eu mostrei naquele applet para vocês ali, ou então eu tenho que fazer cálculos.
não é o que o designer quer. A ideia do designer é, eu tenho lá uma ferramenta que me dá a liberdade de imaginar o meu produto, e a ferramenta é que vai se ocupar de que o meu produto tenha as propriedades matemáticas que a gente deseja. Então, a B-Spline me permite fazer isso. Então, elas são curvas que vão ter muitos pontos de controle, e que eu vou tratar como uma sequência de segmentos de ordem cúbica 4 a 4 pontos. Significa que se eu tenho uma spline de 5 pontos, eu vou tratar os meus primeiros 4 pontos como se fosse uma spline, e eu vou tratar o ponto 2, 3, 4 e 5 como se fosse uma segunda spline, e eu desenho tudo junto. E por mágica eu tenho uma curva complexa. Eu posso fazer isso também com 500 pontos do mesmo jeito, sem problemas. Então, uma B-spline com P0 a PM pontos de controle, aonde o N necessariamente é maior ou igual a 3, então eu preciso de 4 pontos, eu indexo o meu primeiro ponto como P0, ela vai ser formada por M menos 2 curvas, ou M menos 2 segmentos cúbicos. Então, se eu tenho 6 pontos, eu vou ter 3 curvas. Obrigado, Nathalie. E a gente denota esses segmentos por Q3 a Qm, onde o índice do segmento vai ser sempre o índice do ponto de maior índice de cada segmento. Bom, como é que fica isso na prática, então? Cada um desses N-2 segmentos, ele vai ser definido, então, pelos 4 dos N mais 1 pontos que a gente tem. O segmento QM, então, é definido pelos pontos PM-3 até PM. Como eu falei, o índice do segmento é o índice do ponto de maior índice na minha sequência de pontos. Aqui eu tenho uma spline, uma B-spline, de 6 pontos. Esses primeiros 4 pontos vão me definir o segmento de reta mais ou menos até aqui. Estes próximos 4 pontos vão me definir um segmento de reta daqui até aqui. Observem que quando eu tenho eles assim colineares, eu vou ter uma intersecção relativamente grande dos pedaços. À medida que eu torno isso mais curvo, essa intersecção fica um pouco menor. E estes 4 pontos aqui, P2 a P5, me define um segmento que começa mais ou menos aqui e termina aqui. A hora que eu vou mudar um ponto de posição, por exemplo, elevando o P2, a gente passa a ter esse comportamento aqui. Observem que aqui a gente vê já o efeito local acontecendo. Uma curva é formada por P0, P1, P2 e P3. Ela vai ter mais ou menos essa cara, talvez até aqui assim. Uma segunda curva, ou até aqui, uma segunda curva é formada por P1, P2, P3 e P4. Ela provavelmente vai daqui até aqui. A terceira curva é formada por P2, P3, P4 e P5. Ela vai daqui, em algum lugar daqui, até aqui. Observem que essa parte aqui, determinada por esses 3 pontos colineares aqui, praticamente não se alterou. Apesar de eu ter puxado esse ponto aqui para cima. Então, essa é uma propriedade da B-spline e é uma propriedade desejada. Então, por outro lado, a B-spline tem uma segunda propriedade, que é o fato de que, a não ser que eu tenha colinearidade de pelo menos 3 pontos, a B-spline nunca passa por um ponto de controle. Ela sempre vai se relacionar com o ponto de controle como se ele fosse um ímã puxando a curva na direção dele. Uma outra forma de eu forçar a curva a passar pelo ponto é eu pegar 2 pontos e colocá-los na mesma posição. A gente já vai ver isso. Então, vamos à operação chute. Quantos pontos de controle tem aqui?
Novo chute. Não. Novo chute. Vamos fazer pesquisa binária então. A gente foi para 6 e depois foi para 12. Alguma coisa não veio. A gente tem 7 pontos de controle aqui. Tá? P0 é este e o P7 também é este. Está repetido. Tá? Então aqui, eu começo aqui, vou para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá e termino aqui, de novo. Observem que o círculo não fechou, inclusive ele não está bem circular. Não? Tá? Isso aqui mostra como, na B-spline, a curva não encosta no ponto. Mesmo eu duplicando um ponto, ela não fecha. Se eu quiser fechar um ciclo, eu tenho que duplicar 2 pontos. Aqui eu tenho 8 pontos de controle. P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Tá? Então a curva começa aqui, a curva termina aqui. Significa que em algum lugar por aqui ela morde o rabo. Tá? Aí eu consegui fazer um círculo. Então isso é um círculo feito com B-spline. Obviamente usar B-spline para fazer um círculo e desperdiçar processamento. A ideia aqui é exemplificar para vocês o que a gente consegue fazer usando o B-spline. Tá? Então, isso aqui é spline natural, que é o que a gente não quer. Tá? E aqui a gente tem a B-spline, que é o que nós vamos ver. Então, como é que a gente matematicamente vai definir a B-spline? Tá? Então, eu vou ter um vetor de geometria, do mesmo jeito que eu tinha antes. A gente chama ele de GBS. E eu vou dar um índice a ele. Diferentemente de Bézier-Hermite, uma B-spline com mais de 4 pontos, ela vai ter mais de um vetor de geometria. E aí ele estará indexado. Tá? E os meus índices aqui dos pontos de controle vão ser de PI a PI menos 3. Aonde I é um número no intervalo aberto, começando limite inferior fechado 3, até qualquer número, limite é a memória do seu computador. Então essa matriz ela é recalculada e usada, no caso da B-spline, para interpolar cada um dos segmentos de uma B-spline complexa. Então, a fórmula a gente já conhece. Tá? O que nós temos de diferente aqui? Tá? A minha matriz dos parâmetros ela é específica para o segmento e a minha matriz de geometria é específica para o segmento. A minha matriz do método vai ser a matriz de B-spline, que a gente já vai ver como é que calcula. Tá? Então, para ficar mais fácil de ler, a gente coloca um cesto aqui para fora. Tá? E aqui a gente tem a matriz. Essa matriz não é tão fácil da gente derivar de alguma outra, do mesmo jeito que a gente fez lá com Bézier e calculou Bézier a partir de Hermite. Tá? Se vocês quiserem ver como é que a gente chega nela, no Foley-Fandam tem todo o processo matemático, são algumas páginas. Não vale a pena perder o tempo, pelo menos não para aquilo que a gente se propõe aqui nessa disciplina, por isso eu não trago para vocês. O Bézier eu trouxe porque é um slide bem fácil. Né? Então, a partir daqui, você pode calcular blending functions do mesmo jeito, quer dizer, funções de suavização, exatamente do mesmo jeito que você tinha lá com Hermite ou com Bézier. Aplica um pouco de álgebra do 7º ano do ensino fundamental e você chegou lá. Tá? Porém, em spline surge um novo problema. Então, a gente viu que com o spline eu posso fazer curvas e curvas e curvas compridas e usar 500 pontos se eu quiser para fazer uma curva complexa.
E a curva ela é menorzinha, os pontos de controle estão ali. Eventualmente eu vou precisar de mais pontos de controle para descrever uma forma que talvez com Bezier com 4 eu consiga. Tá? Então, tem vantagens, mas tem desvantagens. E a gente olhando para o spline e pensando, pô, eu vou querer fazer isso com superfícies também. Tá? A gente se pergunta, tá, se não existe uma forma melhor da gente trabalhar com isso do que usando função de suavização. Tá? A função de suavização, pela forma como ela se organiza, é algo que vai ter que ser processado em CPU, não dá para a gente botar em GPU. Tá? E se eu tenho uma B-spline complicada com 20 segmentos, eu vou ter que calcular 20 funções de suavização e iterar cada uma dessas funções de suavização de 0 até 1. Tá? Essa é a consequência, um bocado de cálculo. Então, existe um método para eu fazer cálculo de curvas, na verdade, para mim calcular os valores de qualquer polinômio contínuo, tá? De uma forma eficiente e usando apenas operações simples. Essa técnica ela é chamada de diferenças adiante. Então, vamos, antes da gente entrar nela, recapitular um pouco o que nós já vimos até agora. Tá? Então, nós vimos duas formas pelas quais a gente consegue calcular as cúbicas paramétricas. Tá? Através do método das funções de suavização, das blending functions, aonde eu calculo o valor para duas ou três funções, dependendo se eu estou em 2D ou em 3D. E essas funções me dão sempre o próximo ponto. E eu ploto a minha curva como se fosse um polígono, onde eu arbitrariamente determino um grau de precisão para a minha curva, dizendo em quantos segmentos vai ter esse polígono em que eu vou dividi-la. Ou, utilizando a subdivisão recursiva, que é o método original de Casteljot, que pode ser usado no computador, e tem a vantagem de que se eu não tenho um computador, eu posso usar esse método direto na prancheta de desenho. Bom, essas duas formas nós vimos, e se a gente tiver 500 pontos e, consequentemente, 497 curvas spline, e eu quiser plotar tudo isso, nenhum desses dois métodos ele é interessante. Tá? Então, existe uma terceira forma da gente calcular uma curva ponto a ponto, e essa forma se chama diferença adiante ou forward differences. Tá? Então, da onde vem esse método? Tá? Forward difference é um método genérico para resolução para cálculo de valores de polinômios. Tá? Ele foi inventado por Newton. Então, é uma técnica que tem já mais de 400 anos. Tá? E tem algumas vantagens. Se eu tenho um polinômio aonde eu conheço as derivadas e eu consigo levar essas derivadas até um ponto onde a minha derivada é uma constante, tá? E eu trabalhar com um passo constante na minha iteração sobre esse polinômio, eu posso dizer o seguinte, bom, sei lá, a quarta, quinta, sexta ou segunda derivada é constante. Se a segunda derivada, ela representa a diferença da diferença daqui a 2 passos naquele polinômio se eu iterar. Ora, eu posso somar essa diferença no valor que eu espero que o polinômio tenha daqui a 1 passo. E com isso calcular o valor daqui a 2 passos. Eu só preciso saber o valor que o polinômio tem que ter daqui a 1 passo. Para isso eu só preciso calcular a primeira derivada. E eu preciso calcular o valor inicial do polinômio. Então, se eu calculo o valor do polinômio agora, o valor da primeira derivada daqui a 1 passo e o valor da segunda derivada daqui a 2 passos e essa é constante, depois que eu cheguei lá e daqui a 2 passos, eu só preciso continuar somando a segunda derivada e eu consigo iterar o polinômio inteiro. É? Mais ou menos. Tá? Mas o raciocínio é esse. Então, vamos tentar entender como é que isso funciona. Tá? E isso foi uma invenção bastante interessante do Newton, porque
lá em 1600 e lá vai pedrada, ninguém tinha computador para você iterar um polinômio ao longo do polinômio inteiro. Você resolvia o polinômio para, sei lá, diferentes valores de x, você calculava o y, um monte de cálculo, ou você usava um método qualquer que com o ábaco você conseguia fazer somas e você podia rapidamente iterar pelo polinômio. Tá? Se eu consigo inventar um método onde eu posso pegar um polinômio qualquer, que seja de 10ª ordem, e eu calculo os valores dele ao longo dele usando só um ábaco, tá? Eu tenho vantagens, porque eu posso treinar alguém para usar o ábaco, tá? E essa pessoa, ela vira um plotter de polinômio humano. Tá? Então, tá? Tem vantagens, e a hora que a gente precisa de calcular muitos polinômios para resolver algum problema, esse método é interessante. Tá? Então, vamos ver como é que funciona a diferença adiante. Tá? A ideia é a seguinte: eu tenho delta de f de t, que é a derivada primeira de f de t é a função. A minha diferença adiante vai ser o quê? Tá? Vai ser a minha função f de t em um ponto t mais deltinha, onde deltinha é o avanço infinitesimal, como Newton falou, tá? Da minha função, menos a função da posição t. Para qualquer deltinha igual a zero. Bom, isso, tá? É em termos função, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: a minha função em t mais um passo delta qualquer é igual à função no valor que ela tinha em t mais a primeira derivada dela, quer dizer, mais delta f de t. Tá? Então a derivada, a posição onde a minha função vai estar daqui a pouco é a posição dela está hoje mais a derivada primeira dela hoje. Não? Isso está claro. Eu só preciso definir o meu delta. E se eu tenho uma função que é calculada discretamente, onde eu tenho passos discretos, eu digo que eu vou iterá-la por um certo número de passos, eu posso reescrever isso aqui dessa forma, não posso? A hora que eu digo que o meu problema é numérico e eu vou iterar a função, eu posso dizer que a diferença adiante dela vai ser dada por f na iteração n mais 1, que é igual a f na iteração n mais a derivada de f na iteração n. Muito bem. Então, essa é uma forma só de reescrever a minha função quando eu digo o meu delta é um valor fixo e eu vou iterar a função usando um delta de valor fixo. Para um polinômio de terceiro grau, que é assim, não? Que a gente matricialmente expressou assim, até agora, como é que fica a minha diferença adiante? Fica desse jeito aqui. O delta f de t vai ser a derivada primeira do polinômio, que é essa tripa aqui. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá? Então, se eu simplificar, eu vou chegar nisso daqui. Tá? Muito bem, delta f de t, ele é um polinômio de segundo grau. Isso é ruim porque a gente tem que ficar calculando quadrados, tanto do meu passo de iteração quanto do meu parâmetro de curva. Tá? Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? Bom, eu posso calcular a diferença adiante disso aqui. Esse troço é derivável. Se ele é derivável, ele tem diferença adiante. Então, vamos lá? Vamos. Então, a gente pode reescrever dessa maneira aqui. O delta f, delta 2 de f de t, quer dizer, a derivada segunda da função t, é o quê? A taxa de variação da taxa de variação da função em t, que é nada mais do que a taxa de variação da função em t mais delta menos a taxa de variação da função em t. Não? A derivada daqui a pouco menos a derivada hoje.
Muito bem. Isso é a derivada segunda, não? A taxa com a qual a taxa de variação varia. De outra forma. Não? Se eu aplicar isso lá na equação 530 que eu tinha antes, este polinômio, ou seja, eu vou calcular a derivada desse polinômio, que é isso que vai me dar a derivada segunda, eu vou ter que a minha derivada segunda, quer dizer, a taxa com a qual a taxa de variação varia, é dada por 6a deltinha quadrado t, 6a deltinha cubo, 2b deltinha quadrado. Muito bem. Eu continuo tendo uma multiplicação pelo parâmetro t, o resto são constantes, né? O deltinha não muda. Quando eu defino um processo iterativo, eu defino o tamanho do meu passo de iteração. Então, calcular deltinha quadrado e deltinha cubo lá no início do meu processo não é um problema, mas eu tenho t aqui. Eu continuo tendo uma multiplicação, e o meu deltinha vai ser um número pequeno, sei lá, 0,01, elevado ao quadrado vai me dar 0,001, multiplicando por aqui vai me dar um número pequeno. Essa multiplicação aqui é uma multiplicação chata de fazer, fonte de erros e dá trabalho. Então, vamos ver se a gente não consegue ir adiante, tá? Já que eu tenho aqui um polinômio de primeiro grau em t, isso aqui é uma reta, eu posso derivar isso aqui também. Tá? Então, primeiro vamos reescrever isso aqui. Tá? A segunda derivada da função em n equivale à primeira derivada da função em n mais 1 menos a primeira derivada da função em n. Certo? Mesmo raciocínio de antes. Se eu reorganizar a equação e substituir o n por n menos 1, vai ser útil para a gente lá na frente. Eu vou ter isso daqui. A derivada da função de n hoje é a derivada que eu tinha ontem mais a derivada segunda que eu tinha ontem, não é isso? A minha curva está variando com uma determinada taxa. Essa taxa com a qual a curva varia, ela também é variável. Não? Então, a minha taxa de variação daqui a pouco, o que é? A taxa de variação que eu tinha aqui, mais a taxa com a qual isso aqui varia nesse intervalo. É isso aqui. Tá? Agora, para eu calcular isso aqui e usar lá na equação 528, a gente vai calcular a derivada segunda em n-1 e adicionar o resultado à derivada primeira em n-1. Tá? Já que a derivada segunda ela é linear em t, isso aqui dá muito menos trabalho do que tudo que a gente tinha visto antes. Então vamos só olhar a equação 528 para a gente refrescar a cabeça. Tá? Que eu mantenho o meu f de n mais 1. O que é isso? É o próximo ponto que eu quero plotar na curva. Só que agora eu não tenho mais isso daqui, eu vou substituir a primeira derivada aqui. Opa. Não, aqui mesmo já passei, não passei ainda, não? Aqui. Tá? Eu vou substituir a primeira derivada por isso daqui. Muito bem. Tá? A primeira derivada nada mais é do que a primeira derivada no passo anterior, mais a segunda derivada no passo anterior. E a segunda derivada agora é uma reta. Ficou fácil da gente calcular o valor dela. Porém, se eu quero um processo aonde eu vou pegar alguém que sabe usar um ábaco, uma folha de papel, e vou dizer para a pessoa, me calcula aquele polinômio, aqui eu ainda estou num ponto aonde não dá para fazer isso. Tá? Mas o nosso polinômio aqui no caso é um polinômio de terceiro grau. Então, a gente sabe que curvas de terceira ordem podem ser derivadas até a derivada terceira. Nem sempre dá, mas nesse caso vai dar. Tá? Então,
A ideia é evitar o cálculo direto, e aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular a derivada terceira. A derivada terceira de uma função é o quê? A taxa com a qual a derivada segunda varia. Então, delta de delta 2 de f de t, que nada mais é do que delta 2 de f de t mais deltinha menos delta 2 de f de t. Ou seja, a minha derivada segunda amanhã menos a derivada segunda hoje. Bom, se eu voltar lá para a minha derivada segunda e eu derivar isso daqui, aonde é que eu chego? Qual é a derivada disso em relação a t? Qual é a derivada de uma reta? Uma reta não tem taxa de variação, né? Ou tem? Tem, né? E a taxa de variação da reta, o que é? Constante. Então, não é isso? Muito bem, chegamos lá. Isso aqui é um valor constante. Tá? E ele depende só do meu delta, só do meu passo de iteração. Ele não depende de mais nada. Quer dizer, eu pego uma curva, eu calculo os coeficientes, eu vou precisar de A, né? Eu chuto um passo de iteração, eu calculo isso daqui, eu pego alguém que sabe fazer soma e sabe usar um ábaco, sento a pessoa com um pedaço de papel, e essa pessoa vai ser capaz de calcular qualquer polinômio para mim, sem saber nada de polinômio, sem saber nada de derivada, e mais absolutamente nada. Essa é a ideia de Newton ao inventar esse método. Tá? E é o que a gente pode fazer também, só que ao invés de usar um ábaco, a gente vai usar um computador. Bem mais fácil, né? Tá? Então, tendo isso como uma constante, tá? Eu posso, na verdade, dizer o seguinte: a minha derivada segunda daqui a pouco vai ser a minha derivada segunda agora mais a derivada terceira agora, que é igual a derivada segunda agora, n, mais uma constante. Pronto. Agora a gente só tem que jogar isso nas equações anteriores para a gente terminar com uma estratégia de cálculo. Tá? Então, vamos ver agora como é que isso fica. Tá? Eu vou pegar e vou substituir n por n menos 2. Isso aqui é importante. Tá? Porque eu sempre pego a derivada no passo anterior. Como eu vou trabalhar com primeira, segunda e terceira derivada, eu preciso ter a primeira, a segunda e a terceira derivada. A primeira derivada no passo n-1, a segunda derivada no passo n-2, e a terceira derivada no passo n-3. Como ela é constante, não faz a menor diferença. Mas as outras duas, elas têm que estar certas, senão eu não consigo fazer essa soma. Tá claro por que eu preciso isso? A minha curva hoje, ela está variando de tanto. Essa variação da curva hoje de tanto, ela depende da taxa de variação dela ainda há pouco, e essa taxa de variação dela ainda há pouco depende da taxa de variação um pouco antes de ainda há pouco, mais a taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação ainda mais antes que daqui a pouco. E essa é constante. E assim a gente tem a cadeia causal para a minha variação agora. Se eu pegar isso dentro de um processo iterativo, aonde o meu passo é discreto e ele é sempre do mesmo tamanho, eu posso exprimir isso por n. E nesse caso eu vou dizer o seguinte: tá? A minha derivada segunda em n-1 é a minha derivada segunda em n-2 mais isso. E esse resultado eu posso então ir lá naquela equação 34. Tá? Vamos lá voltar à equação. Fiz besteira.
rapidinho para baixo. Aqui. 26. Aqui. Tá? Voltamos aqui, agora eu vou substituir isto daqui por aquela outra equação. Pulei demais. Tá? E com isso, eu tenho então aqui as minhas condições iniciais. Tá? E a minha fórmula. Eu vou precisar, para começar o processo iterativo, tá? Primeiro, do valor da função no ponto inicial, da derivada da função no ponto inicial, da derivada segunda da função no ponto inicial e da derivada terceira da função no ponto inicial. No meu ponto inicial, t é igual a 0, né? Então esses aqui são os valores que eu tenho. Para eu poder calcular esses valores, o que eu preciso saber? A, B, C, D e delta. Delta é arbitrário, eu determino. Os outros três valores são os coeficientes da minha curva. Se eu tenho a minha curva dada por um polinômio, eu sei esses coeficientes. Se a minha curva é paramétrica, que é o nosso caso, eu não sei estes coeficientes, eu tenho que calculá-los. Então, nós temos duas coisas que a gente precisa fazer. Uma é montar um algoritmo iterativo que agora use isso daqui. E definir uma estratégia para, de uma forma simples, eu calcular os coeficientes. Esses coeficientes, se eu tiver 500 pontos, vão ser os mesmos para toda a curva. Esse é o momento que vocês botam o cérebro na tomada. E vocês estão sendo filmados. Vamos lá. Vamos supor, eu tenho uma curva B-spline de 6 pontos de controle. Tá? Os primeiros 4 são o segmento, de 1 a 5 é o segundo, de 2 a 6 é o terceiro. Tá? Eu vou ter, a princípio, 6 pontos definindo a geometria dessa curva, formada por 4 segmentos. Cada um desses 4 segmentos, ele vai ter os mesmos coeficientes? Pensa um pouco. Ninguém chegou a nenhuma conclusão. Tá, gente, a resposta é não. Para cada segmento eu preciso de um conjunto novo de coeficientes. Então esse é o único drawback desse método. Se eu pegar lá 20 pontos, eu vou ter, a princípio, 17 segmentos de curva, tá? E eu vou ter que calcular os meus coeficientes 17 vezes. Mas isso é uma coisa que eu faço uma vez só para o início da curva e depois eu não faço mais. Tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. Então, as condições iniciais, estas daqui, os valores para o momento que a gente vai começar, tá? Elas podem ser determinadas da seguinte forma, tá? Com essa matriz. Tá? Eu vou ter aqui a coluna das 4 condições iniciais, que equivale ao quê? Aos valores de t, uma matriz quadrada multiplicada pela matriz dos coeficientes, tá? Que nada mais é do que delta, perdão. Uma matriz dos delta multiplicada por C. Tá? Então, se eu tiver isso daqui, o algoritmo para mim começar a plotar é este daqui. Tá? Um algoritmo extremamente simples. Não sei se ele está marcado, não. Tá? Como é que ele vai funcionar? Eu vou ter um conjunto de parâmetros aqui, que são as minhas condições iniciais, a gente vai voltar a elas. Aqui elas já estão divididas em projeção em x, em y e em z, tanto do ponto inicial, quanto da derivada primeira, da derivada segunda e da derivada terceira. E eu tenho n, que é o número de iterações que eu vou fazer.
Não? O meu deltinha é 1 sobre n. Está claro? Muito bem. Então, o que eu vou começar a fazer? Tá? Eu vou primeiro definir um conjunto de variáveis auxiliares que vão ser buffers para mim e me guardam os valores de x, y e z na minha última iteração. Na primeira iteração em que eu faço isso, eu simplesmente pego os valores passados como parâmetro. E agora eu vou calcular o próximo valor de x, y e z para começar a desenhar o meu polígono que representa aquele segmento de curva. Observem que isso aqui é para um segmento de curva. Tá? Então, eu vou iterar n vezes. Eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou incrementar o meu iterador. E aí eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa é o meu x equivale ao x. O novo x equivale ao x antigo mais a derivada primeira. Ponto. Novo x. Aí eu vou calcular a derivada primeira que eu preciso na próxima iteração. Lembrem? A derivada primeira era para t-1, tá? Que eu usava sempre. Então, vamos lá. A derivada primeira para a próxima iteração, eu vou calcular agora. Tem que tomar um cuidado de não inverter a ordem disso daqui. Tá? A derivada primeira para a próxima iteração é a derivada primeira agora, mais a derivada segunda agora. Muito bem. Feito. Agora eu vou calcular a derivada segunda que eu preciso para atualizar a derivada primeira na próxima iteração. Então eu calculo a derivada segunda nova é a derivada segunda agora, mais a derivada terceira agora. Vocês lembram lá que na minha equação global, isso daqui estava com t-2. Eu também só vou usar esse valor daqui a 2 iterações. Aqui. Ele só vai ter uma influência sobre isso daqui a 2 iterações, quando eu chegar. Na próxima iteração, o que eu calculei aqui vai entrar aqui, o que eu calculei aqui vai entrar aqui, e eu vou calcular isso aqui novo. E aí, na próxima iteração, daqui a 2 iterações, o que eu calculei lá, finalmente vai ter uma influência aqui. De novo, isso influencia aqui, isso influencia aqui. Por que eu não tenho que recalcular a derivada terceira? Gente, é a pergunta boba do dia. Constante, né? Tá? Então não precisa. A mesma coisa a gente faz com projeção em Y e com projeção em Z. Tá claro isso daqui? É isso tudo que foi para onde o nosso raciocínio nos levou. Bom, agora o que eu faço? Com isso eu calculei o próximo ponto na curva. Agora eu tenho que desenhar isso como se fosse um polígono. Então eu vou gerar um polígono fazendo o quê? Pegando o meu buffer, x velho, y velho, z velho, e fazendo uma linha daqui até o novo x, o novo y e o novo z que eu calculei. E aí eu atualizo o meu buffer, passando os valores antigos para ele, e acabou. E isso eu vou fazer n vezes. E com isso eu desenhei um segmento de curva. Agora, termina isso, eu vou calcular os novos coeficientes e a partir daí os novos valores iniciais e eu começo tudo de novo. Tá? Então, o que é importante aqui? Como que eu calculo A, B, C e D? Os meus coeficientes. Então, até agora, para vocês trabalharem com funções de suavização, vocês não precisavam saber os coeficientes. Tá? A gente fazia uma matemática lá e anulava a matriz dos coeficientes e a gente trabalhava só com a matriz dos parâmetros e com o vetor de geometria. Tá? Aqui, nós não estamos mais usando o vetor de geometria e a gente precisa dos coeficientes. Então, como é que a gente calcula os coeficientes? A princípio, nós já vimos qual é o processo de cálculo do coeficiente. A gente só não usou. Então vamos recapitular o que nós vimos na aula da semana passada para vocês entenderem. Então a gente viu lá que a forma geral da curva cúbica paramétrica é essa. Se eu quiser representar isso em forma matricial, sim. A primeira derivada é essa daqui. Isso aqui tudo nós vimos e aqui estão lá os nossos
coeficientes bonitinho. Muito bem. A gente viu que em Hermite a nossa geometria é dada por um conjunto de pontos e um conjunto de vetores, e que a gente pode também pegar as equações x, as funções x, y e z de t, e reescrever matricialmente dessa maneira aqui, aonde a gente vai ter uma matriz linha de parâmetros multiplicada por uma matriz coluna de coeficientes, aonde a matriz coluna sempre vai ser a projeção desses coeficientes em x, y e z, que é equivalente a esse polinômio. Tudo isso nós vimos. Muito bem. Nós vimos também que a gente, usando a notação matricial, a gente pode simplificar as coisas. E que a gente chega definindo a função x de t como sendo a multiplicação da matriz T pela matriz C, ou melhor, pela projeção em x, y ou z da matriz C. Muito bem. Nós vimos também que as condições lá de Hermite, elas podem ser expressas pelas matrizes dos parâmetros com seus valores, aonde a gente tem então que o ponto inicial é essa matriz de parâmetros multiplicada pela matriz dos coeficientes, o ponto final é essa matriz de parâmetros multiplicada pelo coeficiente. Derivando, a gente consegue as outras duas matrizes de parâmetros, e com isso nós chegamos à conclusão de que o nosso vetor de geometria é igual a uma matriz quadrada composta das matrizes dos parâmetros multiplicada por c de x. Quando a gente viu o método, nós acabamos introduzindo uma matriz do método que a gente usava para fazer cálculo. Vocês lembram dela? Aqui nós vamos introduzir a matriz, porém, do outro lado. Tá? Então essa aqui é a matriz do método. Tá? Eu vou só jogá-la para o outro lado, de maneira a isolar a minha matriz de coeficientes. Tá? E aí nós chegamos a isso daqui. A inversa da matriz do método multiplicada pelo vetor de geometria é igual aos coeficientes. Essa equivalência a gente só usou lá numa transformação que nós fizemos pelo meio do caminho para a gente chegar na equação. Aqui, ela vai ser útil para nós. Tá? Nós isolando a matriz dos coeficientes, tá? E olhem que a matriz dos coeficientes ela é o quê? Tá? Ela vai me dar, tá, uma matriz 4 por 1, tá, que é fácil da gente calcular. E com isso vocês têm um método para cálculo da matriz dos coeficientes. É isso daí. Pega a matriz do método, inverte e multiplica pelo vetor de geometria daquele segmento de curva. E com isso vocês calcularam os coeficientes. Pronto. Tendo calculado os coeficientes, vocês conseguem calcular as condições iniciais. Tendo calculado as condições iniciais, vocês têm os parâmetros que vocês precisam para a primeira chamada disso aqui. E pronto. Aí. Bem fácil. Tá? Bom, isso parece mais difícil do que é. Tá? Não é tão difícil. Tá? Então, você pode fazer aqui, de uma forma geral, o quê? Coeficientes para B-spline é a inversa da matriz B-spline pelo vetor de geometria B-spline. Sempre um conjunto, um subconjunto de 4 pontos de controle do total. Não? E aqui, Hermite-Bézier é o conjunto total dos pontos de controle. Então, o algoritmo de alto nível fica desse jeito aqui. Chutar um valor para deltinha. Tá? Muito provavelmente alguma função do fator de zoom que você está usando naquele momento. Tá? E aí você calcula delta 2 e delta 3.
porque são constantes por toda a curva, não importa se a curva tiver 500 pontos ou não. Eu vou calcular os coeficientes dependendo se eu vou usar forward differences para Hermite, Bézier ou B-spline. Para isso eu só tenho que inverter essa matriz uma vez, ela é uma constante também, e guardar lá como constante invertida. E aí, para cada segmento de reta eu vou calcular as condições iniciais, quer dizer, o f de 0, que é igual a d, o delta f de 0, o delta 2 f de 0, o delta 3 f de 0, que é uma constante. Isso aqui, na verdade, não vão ser constantes ao longo do meu método iterativo, mas para efeitos de chamar a função desenha a curva forward differences, isso aqui é constante. Acabou. Tá? Muito bem. E o que vocês têm que fazer? Implementar isso. Próximo trabalho. Tá? Então, assim, o que eu exijo que vocês implementem forward differences para B-splines? O que eu sugiro? Façam um B-spline primeiro com blending function, só para vocês verem funcionar. Tá? E depois vocês implementam forward differences e fazem funcionar em forward differences também. Tá? E aí funciona, sem problemas. É mais fácil do que parece. Vocês só não podem tropeçar na hora de calcular as condições iniciais. Todo mundo tropeça por alguma razão. Tá? Então, e assim, eu quero que o usuário seja capaz de gerar uma curva com tantos pontos quantos ele desejar. Obviamente, no sistema de vocês botam um limite qualquer lá, sei lá, 20 pontos, tá bom. Tá? Não precisa fazer aberto open-end. Tá? Mas eu não quero que vocês façam um sistema onde o usuário só consegue entrar com 4 pontos. Se quiser entrar com 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, ele pode. E vocês aí vão ter que iterar pelos pontos de 4 a 4, desenhar os segmentos todos. Tá? Minha sugestão é, depois de feito tudo isso, façam um ponto OBJ que vocês conseguem carregar para dentro do sistema de vocês, para vocês irem testando se está tudo funcionando. Senão vocês vão ficar entrando dados a dizer chega. Ou comecem criando uma constante qualquer, uma curva que seja uma constante. Alguma dúvida? Aqui no Moodle eu coloquei o exemplo de B-spline com forward differences para vocês verem funcionar. Minha sugestão é, antes de programarem, leiam esse exemplo, repitam o exemplo no papel, chutem outros números e façam um novo exemplo no papel. Conseguiram? Deu certo. Aquilo que saiu plotado é uma curva que parece uma curva como deveria ser. Então, aí vocês estão prontos para fazer um programa de computador. Todo mundo sempre tropeça, todo semestre é igual, tá? Todo mundo sempre tropeça na hora de gerar as condições iniciais. Tá? Então tomem cuidado nessa parte, prestem atenção nisso, para vocês não fazerem besteira. Tá? Para cada conjunto de 4 pontos, eu tenho que gerar um novo conjunto de condições iniciais. E se a minha curva tem 6 pontos, ela na verdade vai ser dividida em 3 segmentos de curva. Tá? Não é de 4 e aí pula para os próximos 4. É 4, pula 1, mais 4, pula 1, mais 4. Tá? Para vocês terem certeza de que não vai ficar nenhum buraco em nenhum lugar na curva de vocês. Na aula de quinta-feira, o Luiz e o Tiago vão passar com vocês por isso daqui, fazer em sala de aula no papel com vocês para ter certeza que vocês entenderam esse exemplo daqui e mais alguns. Tá?
Mas mesmo assim eu sugiro a vocês, tentem fazer em casa já, leiam isso aqui, tá? O link para essa página está lá na página do Moodle. Tá? Além disso, coloquei mais um material que no momento, na verdade, é avançado. Tá? Tem um código aqui, mas é para superfícies, ele está errado aqui, depois a gente tem que mudar de lugar. Tá? Eu vou explicar isso quando eu explicar superfícies para vocês. Mas esse exemplo vale a pena vocês fazerem.